Boa tarde, meninas, tudo bem? Meu nome é Pamela Fagundes, eu sou proprietária do Ateliê das Unhas, aqui no bairro 35, na rua São Paulo, e a partir de hoje nós vamos ter um encontro semanal aqui na TV Costa Doce. E sobre o que vai ser esses nossos encontros semanais? Nós vamos falar sobre beleza. E o que nós vamos falar neste programa sobre beleza? Tudo que vocês possam imaginar. Vamos falar sobre cabelos loiros, cacheados, lisos, cabelos escuros, tingidos. Vamos falar também sobre unhas. Hoje a gente tem uma ampla variedade aí de alongamento, extensões de unhas, unhas de fibra de vidro. A gente trabalha também com unhas de acrílico, de gel moldado, para vocês terem um pouquinho uma noção da diferença entre elas, quais os cuidados que vocês devem ter quando utilizar esse tipo de alongamento. Nós vamos falar também sobre depilação, os tipos de depilações que tem hoje no mercado, quais os cuidados que vocês devem ter após fazer uma depilação, quem pode, quem não pode fazer depilação. Vamos falar também sobre cílios. Hoje também a gente está aí com uma ampla variedade de extensões de cílios, é o queridinho do momento. Então a gente tem alongamentos, tem permanente, tem cílios postiço. A gente vai explicar então um pouquinho a diferença de cada um e também vamos dar dicas para vocês poderem cuidar um pouquinho dessas extensões. Também vamos falar sobre maquiagem, cuidado com a pele, tudo para vocês conhecerem um pouco mais sobre esta área que é a área da beleza. Então hoje eu escolhi um tema para vocês que é, como eu falei, o queridinho do momento, que é sobre os cílios, tá? Sobre as extensões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês a diferença entre cada um, a diferença entre uma extensão e um permanente, e dentro das extensões, a diferença de cada modelo. E aí depois eu vou dar algumas dicas. E vocês também podem deixar alguns comentários sobre quais assuntos vocês querem que a gente aborde, né? Algumas dúvidas, que o que a gente não souber, posteriormente a gente vai pesquisar e vamos trazer informação para vocês. Na próxima semana eu quero falar com vocês um pouquinho sobre maquiagem. Vou trazer uma parceira minha aqui do ateliê, que é a Jéssica Santos, que é ela que faz as maquiagens aqui do salão, para ela tirar algumas dúvidas e para a gente conversar um pouquinho. Hoje a maquiagem que eu estou foi ela que fez. E o cabelo é aqui do salão também, que foi o Michael que fez. A gente está utilizando uma progressiva da Vloss, que eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre tratamentos, vou falar sobre essa marca que eu trabalho, para vocês poderem conhecer, que ela também tem linhas para vocês cuidarem os cabelos em casa, poder dar aquele cuidado de salão na casa de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre cílios, tá? Então, no momento, a gente tem duas formas de extensões, de alongar os cílios. O mais pedido é a extensão, mas eu vou falar primeiro sobre o permanente, tá? O permanente de cílios nada mais é do que a gente dar uma curvatura para os cílios que vocês já têm. Os cílios de vocês, tá? A gente aplica um produto onde ele dá aquele efeito de curvex, como se vocês tivessem utilizado o curvex. E aí, se vocês quiserem, posteriormente, também pode aplicar uma coloração nesses cílios, que vai dar aquele efeito de rímel. Então, vocês vão ficar com os cílios curvado e também com a impressão de estar sempre de rímel. Mas todo este processo, ele é feito apenas nos cílios de vocês. Já é diferente da extensão. A extensão de cílios hoje, ela tem o volume russo, tem o fio a fio, que aí entra o clássico. Nós trabalhamos também com a extensão de tufo, né? Hoje tem no mercado. E aí o que diferencia deles é tamanho, é volume, é curvatura. Isso tudo vocês podem escolher na hora da aplicação. Então hoje a gente tem o volume clássico, que é onde é feita a aplicação de um fiozinho dessa extensão, tá? Como vocês podem ver aqui, é feito um fiozinho por um fio de vocês. Então a gente aplica um por um. É o volume clássico, para aquela pessoa que quer dar só aquele ar de estou com cílios, mas não fiz cílios. Então ele é bem natural, ele dá um volume bem natural para os cílios de vocês. Bem para quem gosta do dia a dia. Agora,
Para quem já gosta de volume, quem gosta de não, eu realmente fiz, quero mostrar, gosto de volume, daqueles cílios bem preenchido, daquele olhar bem marcante, aí a gente sempre recomenda o volume russo. Ou então, hoje também tem muitas que utilizam como 3D ou extra volume, que a diferença do clássico qual é? A gente aplica mais de um fio pelo fio de vocês. Então é um fio de vocês e uma média de 2, 3, até 4 fios desta extensão. Então a gente faz um fã, que a gente chama, que é como se fosse um lequezinho. A gente vai pegar esses 4 fios, por exemplo, ou 3, e vamos fazer um leque e aplicar eles na lateral do fio de vocês. E aí vai fazer todo o preenchimento, onde vai dar o volume. E aí qual é a diferença entre os volumes, né? Então a gente pode, entre os tamanhos, a gente pode escolher um tamanho menor para quem tem um olhar menor, um rosto mais fino. Então a gente pode utilizar aí, por exemplo, um tamanho 8, 9 e 11. Para quem tem um olhar, né, um rosto maior, a gente já pode colocar um tamanho, fazer um tamanho maior, por exemplo, 12, 13, 14. Então existem vários tamanhos. E isso a extensionista na hora, junto com a cliente, a gente faz esse mapeamento do rosto e também dentro do que a cliente quer, né, do que ela almeja com esses cílios, a gente faz esse mapeamento e indica qual é o melhor tamanho e também qual o melhor modelo para ela utilizar. E fora o tamanho dos cílios, o que ela quer entre volume russo ou clássico, também tem as curvaturas. E aí isso varia muito também conforme os cílios de vocês. Tem muitas pessoas que querem, eu quero um cílios bem curvado. Mas se vocês não têm um cílios bem curvado, às vezes não cai muito bem. Porque vocês vão colocar um cílios que é bem viradinho e o de vocês é mais pra frente. Então vai aparecer os cílios de vocês embaixo. Ou então se vocês querem um cílios mais comprido e o de vocês é bem virado, vai aparecer também. Então normalmente a gente sempre procura fazer essa análise da curvatura que é os cílios de vocês. A gente tem hoje curvatura C, que ela é bem viradinha, tem a D que é mais fechada ainda, depois a gente trabalha com a J, que ela é um pouquinho mais para frente, aquele olhar um pouquinho mais aberto. Então tudo isso na hora da aplicação, né, a gente vai fazendo conforme a cliente deseja e conforme a gente vê o olhar dela, o rosto, para poder deixar um cílios bem adequado ao rosto da cliente. E aí, assim, algumas dicas que eu posso dar para vocês, para que vocês tenham um cuidado após fazer a extensão. Porque não é simplesmente, eu apliquei uns cílios e pronto, não preciso fazer mais nada, daqui a 15 dias, conforme a extensionista me indicou, eu vou lá no salão e faço a minha manutenção e deu. Não, tudo precisa de um cuidado. Então, primeira coisa, após vocês fazerem os cílios, a gente sempre recomenda que vocês fiquem uma média de umas 2 horas aí sem colocar água no rosto, sem utilizar nada de produto na região do olho, para que essa cola essa cola que a gente utiliza, onde a gente faz essa aplicação, fique bem seca e para que não tenha nenhum perigo de dar nenhum tipo de alergia, para que não tenha perigo de cair nenhum fiozinho que foi aplicado. Então, a gente sempre recomenda uma média aí de 2 horas. Uma dica de cuidado para vocês, tá? Para vocês fazerem limpeza dos cílios. Vocês podem lavar ele com shampoo de bebê. Essa é uma dica bem boa que muitas vezes as pessoas não informam, às vezes acham que a cliente não precisa limpar, não precisa lavar. Precisa sim, precisa fazer uma higienização, tá? Porque naturalmente, né, a gente pega poeira, pega sujeira do dia a dia, então precisa higienizar sim, só que tem que ter uma higienização diferente. Então vocês podem lavar com um shampoo de bebê. A gente também aqui no salão, eu dou para as minhas clientes, quando eu faço a extensão, eu dou uma escovinha, sabe aquela escovinha que vocês têm no rímel? Eu dou uma escovinha daquela ali para cada uma das clientes que fazem a extensão, para que elas possam escovar diariamente os cílios.
não tem problema nenhum vocês fazerem essa escovação, não vai cair, não vai prejudicar, bem pelo contrário. Vocês todo dia de manhã, antes de terminar de se arrumar, vai lá, escova os cílios, né, como se estivesse passando rímel, pode ir de dentro, vai puxando embaixo para cima, como se fosse fazer a aplicação do rímel. Escova, vocês vão estar organizando eles, dando aquele acabamento, não tem problema nenhum, não vai ter perigo de cair, tá? Pode escovar de noite também, antes de dormir, fica daí a critério de vocês. Uma vez ao dia, beleza, ele vai se manter por mais tempo. Então, shampoo de bebê para lavar, escova, para poder fazer a escovação dele diária. Outra coisa que perguntam bastante, posso utilizar rímel? Bom, se for um rímel que não é a prova d'água, beleza, até pode usar. Só que a gente até recomenda não utilizar. Por quê? Porque por mesmo que seja um rímel que não é a prova d'água, que vocês vão simplesmente lavar o rosto ali e vai sair, vocês vão precisar de um esforcinho maior para poder esfregar ele, para poder tirar este rímel. Então isso faz com que vocês tenham que esfregar mais os cílios de vocês e vai acabar dando uma danificada. Então a gente recomenda não utilizar, até porque ele fica, como eu disse, bem volumoso, fica bem visível, não é necessário. Mas caso queira utilizar, utilize um que vocês consigam tirar só com água, que vocês não precisam utilizar aí um demaquilante para poder fazer a limpeza. Porque conforme o tempo, você sabe, tem que fazer uma manutenção ali, uma média de 15 a 20 dias, conforme o crescimento dos cílios de vocês, conforme vocês forem perdendo, né? Então, esses cuidados ajudam para que vocês tenham uma durabilidade maior desses cílios, né? Então, outra coisa, muitas pessoas me perguntam assim, meus cílios caem, eu já vi gente dizer que fica caindo. É normal, gente, cair, porque diariamente a gente perde uma média de 1 a 4 cílios por dia. Só que muitas vezes a gente não percebe, porque os nossos cílios, eles são bem fininhos, no dia a dia a gente acaba não notando. Quando a gente tá com uma extensão que tem um corpo estranho na gente, então a gente acaba percebendo. Por quê? Porque é um fio maior, então quando ele cai, ele vai cair como se fosse 2 fios da extensão mais o teu. Então aí vocês vão achar assim, ai meu Deus, o cílio está derrubando os meus, tá caindo. Não, não é isso, é o fio natural de vocês que tá caindo, e aí junto ele tá levando a extensão, mas automaticamente já está nascendo um fio novo. Então, quando vocês vêm fazer a manutenção é recolocar esses cílios que caíram, essas extensões, neste fio novo de vocês que nasceu e reorganizar o olhar ali de vocês, que muitas vezes, conforme o dia a dia, dependendo, né, da maneira com que vocês dormem, acaba dando aquela amassadinha, então a gente dá uma reorganizada neles e faz essa reaplicação onde caiu. Então é super normal, super natural cair uns fios de cílios neste processo, né? É natural do nosso próprio cílios, não tem problema nenhum. Quando vocês forem remover os cílios de vocês, gente, não remova em casa, por favor, não façam isso. Não vá para o YouTube olhar sobre como remover cílios, não utilizem água morna para tirar, não tirem com pinça, nada disso. Vocês foram até uma profissional para colocar os cílios, então vá até uma profissional para retirar os cílios. Nós temos produtos específicos para isso, para que vocês façam essa remoção sem danificar o fio de vocês. Hoje a gente tem no mercado que é um removedor, tá? Ele é próprio para isso. A gente faz a aplicação dele nos cílios de vocês, né? A gente faz aquela separação dos cílios superior com o inferior ali, para não ter perigo de entrar dentro do olho de vocês algum resíduo do gel. Então a gente faz separa, né, faz essa separação e faz a aplicação desse gel, deixa ele agindo ali por alguns minutos e aí depois a gente faz esta remoção, a gente tira os cílios, né, da extensão e fica apenas os cílios natural de vocês. Então assim, não tentem tirar em casa,
Porque muitas vezes, tirei com a pinça, vocês vão estar puxando, automaticamente vocês vão puxar o fio natural também de vocês, aí vai ficar sem. Com água morna também, ele pode até dar, como a gente recomenda, não, até uma das dicas também é não tomar banho com água muito quente, não esfregar os olhos com água muito quente, porque isso deixa a cola um pouquinho mais, vamos dizer assim para vocês entenderem, um pouquinho mais molezinha, ela dá uma, então vocês vão sentir até uma ardênciazinha quando se vocês lavarem o rosto com água muito quente. Então muitas vezes no YouTube lá tem indicações de remover os cílios com água morna. Por quê? Porque isso vai dar uma flexibilidade um pouquinho maior na cola. Só que igual ela não faz toda essa remoção. Então ela vai dar essa flexibilidade, mas vocês vão ter que puxar o fio. Então isso vai acabar fragilizando o fio natural que vocês têm. Então assim, não façam remoção em casa. Marca lá com a pessoa, marca com a gente, com a extensionista que vocês fizeram a aplicação e retirem os cílios no salão. Se vocês foram até lá para aplicar, vão retirar. É melhor, vocês vão ver que os cílios de vocês vão ficar perfeito, natural, como sempre foram. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, referente ao alongamento de tufo, uma dica. Tem muita gente que pega e utiliza o tufo como uma extensão com um volume russo. A gente não recomenda muito, tá? Fazer alongamento de tufo, porque ele já vem pronto os tufos, então são vários, uma média de uns 5, 6 às vezes nos fãs. Então ele acaba sendo bem pesado e aí acaba fragilizando sim um pouco os cílios de vocês devido ao peso. Então, assim, se vocês querem fazer uma extensão num volume com tufo, se forem fazer, a gente recomenda não ficar muito tempo. Faz a aplicação dele ali, eu quero ir numa festa, não gosto de usar os cílios postiço, tenho medo que vá cair, alguma coisa assim. Então até faz, mas não fica muito tempo com ele, porque o peso dele é bem mais... vamos dizer que ele é bem maior do que o peso dos cílios de fio a fio. Então ele acaba podendo, né, fragilizar um pouco os cílios de vocês. Então se forem fazer essa extensão, não utilizem durante muito tempo. Uma média recomendada aí é uns 20 dias. Já os cílios, o fio a fio, o volume russo, o recomendado deles é uns 30 dias, né, 40, varia muito conforme o cuidado. Se vocês seguirem essas dicas, né, que eu passei aí para vocês, vocês podem ter uma durabilidade até maior, fazendo as manutenções direitinho. Então, só referente ao tufo, é bom não utilizar, né? Não utilizar muito ele, não. É preferível mais fazer uma extensão fio a fio, ou se vocês querem bem volumoso, então investir um pouquinho mais e fazer a extensão do volume russo. Então, assim, aqui no salão a gente faz, né, as extensões. E uma dica é também para vocês nunca procurarem profissionais muito pelo valor e mais pelo trabalho com que ele faz. Porque nem sempre o barato é a melhor opção e também nem sempre o tão caro quer dizer que é o melhor. Então sempre procurem o profissional pela qualidade do trabalho dele. Então procurem saber se os materiais são de boa qualidade, se já faz tempo que a pessoa está fazendo essa aplicação. Então procurem saber, muito bom é referências de quem já fez, indicações de quem já fez cílios, com quem já fez, ou qualquer outro serviço que vocês vão fazer. É sempre bom pegar indicações do trabalho da pessoa, que é o melhor que vocês fazem. Então peguem sempre dicas aí de pessoas que já fizeram cílios, né? Com quem fez, como foi, qual é a experiência, e aí procurem um profissional, tirem sempre todas as dúvidas, não deixem para perguntar depois que fizeram ou depois que já aconteceu alguma coisa. Eu não sabia como que era que tinha que ir até o salão para tirar, eu não sabia que tinha que escovar. Então, se tem dúvida, antes de fazer a aplicação, perguntem, tirem todas as dúvidas que vocês têm, para que vocês depois possam ter um cuidado aí bem legal com os cílios de vocês. Então, basicamente, eram essas as dicas que eu queria dar. E também espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho sobre cílios, um pouquinho sobre a diferença entre um e outro, para que quando vocês forem fazer essa aplicação, quando vocês decidirem colocar uma extensão, vocês
saibam qual é a diferença entre as extensões, entre o permanente e o alongamento, sobre esse novo processo que tem aí no mercado. Então, semana que vem, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre maquiagem, sobre os tipos de pele, sobre as maquiagens, né? Maquiagem para festa, para debutante, sobre maquiagens para noivas, clássica, maquiagens mais para balada. Então a gente vai tirar um pouquinho as dúvidas, e se vocês tiverem alguma coisa para perguntar sobre os cílios, vocês podem me mandar mensagem, me mandar o WhatsApp. Meu número é 996117740. Podem mandar também um e-mail se vocês quiserem. É Pamela com 2 L's, .fagundes.r@gmail.com, ou deixem nos comentários as perguntas que vocês querem, tá? Então, para a semana que vem, a gente vai ter aí uma parceira para a gente poder conversar um pouquinho e tirar as dúvidas de vocês. Então tá, meninas, curtam, compartilhem e nos vemos na semana que vem.